Graças a Deus. Queridos, estamos de volta com o programa Palavra Rema, nesta quinta-feira, estudando a Palavra de Deus. Se você não viu os programas anteriores, você pode ali, nós vamos passar aqui o nosso endereço, está lá no YouTube, os programas anteriores, para você assistir ali, o programa Palavra Rema. Vai ali, nos assiste. Para fazer este programa comigo hoje, eu tenho ele, Pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Olha, Pastor Zé Carlos, obrigado aí pela bênção. Eu recebo, estando aqui no meio de vocês aqui, com os irmãos aqui, lendo a palavra, meditando a palavra, isso nos fortalece, isso nos dá sede de Deus e estamos prontos para recebê-los nas igrejas, né? Para orar por você, para compartilhar contigo uma palavra rema como essa, que eu sei que vai mudar a tua história. Amém. Junto com ele, nós temos o Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, que já vem conosco desde segunda-feira, está aí fazendo o programa Palavra Rema. Pastor Ronaldo, que Deus abençoe. Graças a Deus, eu estou muito feliz, pastor, ter participação neste evento que o senhor está programando aqui. Para mim foi uma alegria muito grande poder estar com vocês, conhecê-los, adentrar esse espaço que eu não o conhecia o pastor Carlos, não conhecia o senhor, não conhecia a igreja, mas fiquei encantado com o trabalho, acho que de grande valia e tenho certeza que vai enriquecer espiritualmente a todos aqueles que participarem, ouvirem, assistirem e estarem conosco aí até o final. Tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente. Amém. Olha só, querido, vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir um intervalo, para você pegar sua Bíblia, caneta, papel, e nós voltamos já estudando a Palavra de Deus. Então, faça aí, vai lá, pega sua Bíblia, pega caneta, papel, vamos estudar a essência do reino. Estamos falando de um assunto muito interessante, batalha espiritual. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Falamos ontem e terminamos ontem em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o 7. Gênesis 3, 1 até o 7. No programa de ontem nós falamos sobre o homem foi criado para ser ministro de Deus. E Satanás, ele sempre faz isso, né? Ele arma uma armadilha, né? Quer dizer, o ser humano rompeu essa comunhão quando caiu na armadilha do inimigo. E está ali, o ato vem ali em Atos, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 7. Pastor Ronaldo, está aí, pastor Carlos? Pode ler aí, pode ler. Gênesis capítulo 3. Versículo 1 até o 7. Vamos lá então. Mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele o comeu. Olha só, então, querido, vamos ver aqui essa palavra sobre a queda do homem. Primeira coisa que nós temos que entender, pastor Ronaldo e pastor Carlos. Primeira coisa que Satanás fez, ele vem colocar em crédito a palavra de Deus.
Porque se ele conseguir descredibilizar a palavra de Deus na nossa vida, não que não vai ter. Se ele conseguir, nós perdemos tudo. Então ele vem primeiro colocando em crédito a palavra de Deus. É assim. Quer dizer, a nossa base tem que estar na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é tirada, você perdeu tudo. Porque a base da igreja, a base do cristianismo está na palavra. O que ele vem dizendo? Não, as promessas de Deus não vão se cumprir na nossa vida. O que Deus tem para você não vai se cumprir. Não é assim que vai acontecer, é assim que vai acontecer, é assim que você espera. Quer dizer, se você não acreditar nas promessas de Deus para a sua vida, você perdeu tudo. Então a primeira coisa que ele vai fazer, desde o princípio, nós estamos falando que qual é o estudo? É guerra. Então desde o princípio, o que ele vai fazendo? Colocando em crédito a palavra de Deus. Ela vem colocando e vem dizendo. Então até hoje tem sido assim, porque não muda. Até hoje tem sido. O que ele faz com a igreja? Não, que não vai acontecer, que você não vai ser abençoado, que não é assim, que as coisas não acontecem. Então esse é o princípio de Satanás. Aí, o que ele vem trabalhando? Nos seus olhos. A mulher, ela viu que a árvore era boa de comer. Ela não sentiu, ela viu. Agora, para arrancar dela, o pastor Zé Carlos, para arrancar dela a verdade, Satanás jogou uma mentira. Aqui, ó. Não, a primeira coisa não tem. Aqui, ó. É assim, olha o que ele disse. No versículo 1 aqui, ó. Na parte B do versículo, parte C do versículo. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Primeiro Deus não disse para ela. Deus disse para ele. Porque quando falou para Adão, Eva não tinha sido criada ainda. Ela ouviu do marido. Deus não falou para ela, Deus falou para Adão. Então, quer dizer, primeira coisa, primeiro erro de Eva. Primeiro erro, parar para conversar com o diabo. Ouvir o diabo. Primeira coisa que você não pode é parar para conversar com o diabo. Esse é o princípio de tudo. Porque tem gente que quer parar para conversar. Porque ela se colocou igual a ele, né? Então, quer dizer, primeira coisa. Aí ele vem botando em crédito. Ela parou para começar a dar ouvido. Aí ele começou a usar os argumentos dele para botar em crédito a palavra de Deus. Aí o que ele fez? Ele mostrou algo agradável. Porque quando o inimigo ele quer vencer, ele vem trazendo algo que parece agradável. Parece ser bom. Ela viu que o fruto parecia agradável. Né? Porque não adianta dizer... veja bem, tem uma propaganda no século passado. Eu me lembro muito bem, eu achava muito interessante a propaganda. Que aparecia uma mão do governo e dizia assim, droga, eu estou fora. Não sei se você lembra da propaganda. Lembro. Era muito interessante. Droga, eu estou fora. É isso que nós temos que fazer com o pecado. Pecado, eu estou fora. Pecado, eu estou fora. Não existe. Então não pare para conversar com ele, não pare para ver o pecado, porque o pecado, ele vem trazendo algo que é agradável. Ele vem trazendo algo que parece agradável, mas as consequências são terríveis. Nós observamos o seguinte, quando Eva, ela começa esse diálogo com o diabo, muito provavelmente ela já vinha namorando aquela árvore por algum tempo. Você percebe que quando o diabo se aproxima dela, a expressão ali diz... desejável aos olhos, agradável ao coração. Tudo começa na guerra espiritual por aquilo que a Bíblia chama de janela da alma, que são os olhos. Aquilo que os meus olhos se demoram demais é o que na verdade o meu coração está se inclinando para querer. Quando muitas vezes o diabo que anda em nosso derredor buscando a quem possa tragar, ele está nos observando. O maior psicólogo da terra, eu acredito que seja o diabo. Ele sabe, pelos sinais que a gente dá, o que a gente está intencionado em fazer. E quando meus olhos se depositam muito tempo em determinadas coisas, o diabo logo conhece, não porque sonda o meu coração, mas porque estuda a minha maneira de ser. Quando eu observo aqui essa palavra, eu percebo que a estratégia do diabo, o senhor falou muito bem, que era de colocar em descrédito a palavra de Deus. Mas não foi assim que Deus disse? Não podereis comer de nenhum dos frutos? Logo ela entregou o segredo do coração. Ela disse assim, não foi assim que Deus disse. Entregou a intimidade dela com Deus. Ela falou, olha, não foi assim que Deus disse. Deus disse que só não pode comer daquela. Ainda mostrou qual era a árvore. Meu Deus do céu. E aí ele se aproxima e oferece. A Bíblia diz, quando eles viram que aquela árvore era boa, que o fruto era agradável, que poderia trazer conhecimento, aí entra na batalha espiritual que a gente tem observado, e eu volto a falar da liderança das igrejas, que está ensinando o povo a querer ser igual a Deus, quando não, maior do que Deus. Por quê? Não é sua. Lógico. Isso é o princípio. Geralmente, quando tu vê uma rebelião na igreja, uma rebelião em alguma coisa,
ele sempre quer tomar uma posição que não é dele, porque de Satanás é esse princípio. Mais do que isso, pastor. É. E quando você diz para o membro da igreja, diz assim, na tua oração, determina o que Deus vai fazer. Você tem que usar. Irmão, quem é que pode determinar o que Deus vai fazer, meu irmão? Pensa, eu não consigo entender um negócio desse. Quem somos nós para determinar quem é o Senhor e quem é o servo? Então, dentro desse contexto aqui, eu percebo que a atuação do diabo, ela é a mesma. Quando você chega lá aqui em Mateus, no capítulo 4, na tentação de Jesus, a estratégia não mudou. Ele diz assim, não foi assim que Deus disse, não podereis comer de nenhum das árvores do jardim. Não foi assim que Deus disse. Deus disse que não pode comer daquela. Quer dizer, põe ali em descrédito, ou cria-se uma dúvida. A mesma coisa o diabo veio fazer com Jesus. Ele falou assim, se tu és o Filho de Deus, salta daqui para baixo. Está escrito na palavra a teu respeito. Os anjos vão ter ordem para te segurar, você não vai morrer. Ele diz assim, olha, está escrito também na palavra que não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou pular. Quer dizer, aonde está a estratégia? Se eu não tenho que provar para o diabo coisa alguma, né? Nós não temos. Todas as vezes que nós lemos aqui um texto que diz que somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo e herdeiros de Cristo Jesus pela fé que tivemos através de Abraão. É igual vem lá do altar uma palavra que incita a pessoa a querer prosperar, porque o mundo prospera, né? E o crente tem que ser melhor do que o mundo. Exatamente. Quando, na verdade, a minha perspectiva não tem nada a ver com o mundo, com essa terra. A minha perspectiva está no porvir, né? É arrebatamento, é céu, novos céus, nova terra, é tudo diferente. Então a gente percebe que o diabo lá neste evento que foi lido no capítulo 3 de Gênesis, ele vem com essa estratégia, colocando em descrédito a palavra que já tinha sido dita por Deus, e ele lança este desejo maligno de eles se tornarem iguais a Deus. E ela diz assim, olha, eu estou vendo que o fruto é bom, e ele pode nos trazer conhecimento, mas o Senhor falou que no dia que comemos ou tocarmos, nós vamos morrer. Ele falou, não, Deus é bom. A estratégia não é essa hoje? Quantas pessoas a gente vê dizer assim, não, você fala que Deus vai matar, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Bom, se Deus matava lá no princípio, Ele mata hoje também. Ah, mas nós estamos na graça. Olha, mas na graça, aquele Ananias e Safira não mentiram ao Espírito Santo de Deus, e Pedro falou, olha, porque vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus, você vai morrer. E na mesma hora o homem caiu duro. Estamos na graça, mas o Deus não mudou. Então perceba que a estratégia aqui do diabo sempre é essa, é fazer o homem se tornar igual a Deus, quando não maior do que Deus, fazendo com que ele se sinta na competência de dar ordem a Deus. Qual é o problema de Satanás? Ele quis ser maior que Deus. Então, esse é o princípio dele. E ele passa o seu princípio. E ele passa a destruir a humanidade, com esse princípio, levando a humanidade a fazer o mesmo erro que ele cometeu contra Deus. E o juízo de Deus é sobre tudo aquilo que ele não falou. Exatamente. Sobre todo o engano. O juízo de Deus é sobre a mentira e o engano. Aquilo que ele não falou, aquilo que ele não sentiu. Aquilo que foi o homem que sentiu da necessidade, ele disse lá do altar, Deus está falando comigo que você vai ter um carro. Deus está falando. Olha só a responsabilidade do cidadão. Deus está falando comigo que vai te dar uma casa. A Bíblia diz, Carlito, ai daquele que diz, assim disse o Senhor, quando ele não disse nada. Esse pessoal vai tomar conta com Deus. Veja bem, o interessante que eu quero falar é o seguinte, é que Eva não foi para Eva. E você vai lendo ali o texto, você vai vendo, Eva comeu e deu ao seu marido. Quando ele comeu, os olhos de ambos se abriram. Quer dizer, ele quebrou o princípio. Porque o princípio não foi dito a ela, o princípio foi dito a ele. Pastor, e aí entra numa situação, nós estamos aqui falando sobre, e a igreja tem um nome lindo, né? Santuário da Família. Família é verdadeiramente um santuário, onde a gente percebe que muitas vezes a família está sendo atacada, está sucumbindo debaixo dos ataques, porque muitas vezes o pai de família, que é o responsável pela casa, o cabeça da mulher, e isso não muda, isso é lei, né? É lei. Nós entendemos o seguinte, que por causa da omissão,
muitas famílias estão sendo destruídas. A gente observa no texto que foi lido a seguinte situação. Quando Deus chama Adão, a Bíblia diz que ele descia no cair da tarde, chamava Adão todos os dias para uma prestação de contas. Isso é interessantíssimo. Ele diz assim: Adão, onde estás? E Adão disse assim: Senhor, ouvi a tua voz e me escondi porque tive medo. Teve medo por quê? Deus tinha prazer de vir. Porque eu estava nu. Quem te disse que você estava nu? Não é porque você estava nu que você se escondeu. Você se escondeu porque você desobedeceu a minha palavra. Aí você observa o seguinte, o princípio que eu quero colocar na família. A maldade entrou no coração dele pela desobediência. E onde está isso nos dias de hoje? Não, você percebe? Espera aí, só um minutinho, segura aí. Tu vai falar isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, eu interrompi o pastor Ronaldo aqui, mas pode falar, pastor Ronaldo. Sim, concluindo aqui o raciocínio, olha que coisa interessantíssima e que hoje a gente transfere para as famílias cristãs. Muitas vezes, quantas vezes nós como pastores tratamos casos de adultério? Quantas vezes nós tratamos o caso de alguém que errou com o filho, com a esposa, ou vice-versa? Aí você percebe o seguinte, o mesmo princípio que está aí no texto acontece na vida das famílias hoje. Você chama o pai de família para a responsabilidade e diz assim: mas rapaz, você errou aqui. Ah, mas a mulher que eu tenho agiu desta forma. Aí o camarada vai para a mulher e diz assim: não, mas veja bem, os filhos me levaram. E você percebe que no texto está igualzinho. Mas isso aí chama-se síndrome de Adão. Está no nosso DNA. Empurrar para o outro. Não assumir a culpa é do outro. Isso vem de Adão, não assumir. A culpa é da serpente. Bem, Deus não sabia que Adão tinha comido. Deus sabia. Sabia. Adão estava escondendo, Deus já brincando de esconder. Deus sabia exatamente onde é que ele estava, o ponto que ele estava, mas Deus estava chamando ele para ver se ele se arrependia. Ele não se arrependeu no momento. E no momento ele não assumiu a sua culpa. Comendo o fruto, ele não disse que ele comeu. Se a mulher passou para o outro. Deus não estava brincando com ele. Deus estava dando chance. Virou um jogo de empurra, quando na verdade Deus está dizendo assim: onde você está? Era a oportunidade da porta da graça se abrir para ele Se ele falasse, pastores, olha Deus, eu estou errado, eu comi, eu fui enganado, não era para mim comer, mas eu comi, acredito que seria... Totalmente diferente. A sentença certamente seria outra. Sim. Isso não aconteceu. Mas um empurrou para o outro e no final das contas a culpa é sempre da serpente. E não é diferente hoje. Camarada, eu ouvi numa rádio outro dia e achei interessante o pastor falando uma situação e disse que foi tratar um caso de um camarada que acabou entrando para dentro de um hotel. E levou-se uma garota para lá e tal, e quando descobriram a situação, chamaram o camarada para uma conversa e disseram: mas rapaz, como é que você faz uma coisa dessa? Você foi... Ele falou assim: quando eu vi, o diabo pegou o volante, e eu quando percebi, já estava lá dentro. Olha, meu irmão, então a mesma coisa vem acontecendo hoje. A gente erra na nossa família, a gente erra com a esposa, com os filhos, e aí quando alguém diz: mas por que fez assim? Ah, mas a culpa foi dela, a culpa foi dele, e acaba sempre, o diabo é o culpado, né? Aí eu vi também um outro camarada dizendo que o diabo um dia sentado na calçada chorando, e alguém passou e falou: tá chorando por quê, diabo? Tudo que acontece é culpa minha. Quer dizer, a culpa pode ser sim do diabo, porque é lógico, nosso adversário ele está todo o tempo tramando e planejando e investindo contra a nossa vida, mas a decisão de pecar sempre vai ser nossa. O pecado é inerente a qualquer ser humano. Aí vai o princípio, nós temos que entender que nós estamos em guerra. Guerra? Então, é um principado. Mas não é bem que a culpa seja do diabo.
porque ele tem a propriedade de enganar. Sim. É próprio dele enganar. E cabe a nós não sermos enganados. Mais Mas como é que nós astuto vamos de enganar, todos os pastor? animais. É vindo para a palavra. Olha só, após o pecado, né, Deus formou um novo plano para resgatar o homem através de seu Filho Jesus Cristo. Quer ver? Pega aí em Romanos, capítulo 5, versículo do 17 até o 19. Quer dizer, nós lemos, estamos aí, o homem caiu. Aí, o homem era o que o homem era? O homem era ministro de Deus. E Deus perdeu o seu ministro representando aqui na terra, perdeu. Aí ele armou um plano. Qual é o plano de Deus? Através de Jesus Cristo. Olha o que está em Romanos, capítulo 5, pastor Ronaldo. 5, 17 até o 19. Pois se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio ao juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, de um só homem, desculpe, irmãos, pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Quer dizer, vem falando de Jesus Cristo, o plano de Deus. Porque se um só homem, aí que vem nós sabemos quem errou foi Velho Adão e novo Adão. o Adão. Por errado, de um só homem. O pecado reinou no mundo, pela justificação de um só homem. Entra a graça. E vocês reinarão em vida. Nós já começamos a reinar com Cristo aqui, como igreja. Para viver uma vida de Cristo aqui. Viver uma vida de negar-se aqui, uma vida de Cristo aqui do seu reino. Quer dizer, nós estamos aqui representando o reino de Jesus. Amém. Que é o reino eterno. Então nós começamos aqui através de Jesus Cristo, através da justificação de Cristo, através da cruz do Calvário. Então esse é o plano de Deus para nós, nos trazermos de novo como os seus ministros, reinarmos aqui. Quer dizer, o homem vem, Deus cria o homem ministro de Deus, o homem vem, peca, passa esse tempo todo, Jesus vem, faz uma nova aliança, aliança da graça, e nós passamos a reinar de novo com ele aqui, passamos a ser representantes do seu reino. O erro de Adão no jardim, o conserto de Jesus no jardim. Começa no jardim, né? O primeiro jardineiro falhou, o segundo consertou, né? Essa é uma coisa gloriosa. Então vem isso, querido. E é isso que você tem que entender. Aí o que Satanás vai fazer? Vai atacar de novo os ministros de Deus, que é a igreja. Começa a nos atacar como igreja. Nós somos redimidos, resgatados, tirados do pecado através de Jesus Cristo. Não existe igreja sem a cruz do Calvário. Não existe igreja sem o sacrifício de Cristo. É isso que nós temos que entender, querido. A igreja tem que ser pregado o sacrifício de Cristo. A igreja tem que ser pregado Cristo ressuscitado. Que através da ressurreição de Cristo é que eu tenho a vitória. Um Cristo que foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Passa-se pela cruz, onde eu crucifico o meu eu, onde eu crucifico as minhas vontades, onde eu já não tenho. Quando eu crucifico, eu mato. Crucificação é morte. Ressurreição é vida. Eu crucifico a velha criatura e ressuscito uma criatura nova. É isso que Nicodemos teve dificuldade de entender. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como eu posso, sendo eu velho, vou entrar no nome da minha mãe? Então, peraí, você não entendeu. Aquele que não nascer da água não pode entrar. Primeiro não podia ver. Agora, se você não nascer, você não pode entrar. Só que existe uma coisa muito interessante. Para o novo nascer, o velho tem que morrer. Encontrei isso na internet. Para o novo nascer, não encontrou nada. O velho tem que morrer. Né? Senão não vai. Quer dizer, tem gente que está aí. O velho não morreu. Tem gente, pastor, que vive carregando aquela velha criatura nas costas. E vem dizendo: olha, porque você não me conhece. Se não deixar o fardo antigo... Você não me conhece. Porque, se mexer comigo eu fazia isso. Querido, aquele que fazia morreu. Se aquele que fazia tá vendo, é porque o velho homem ainda está dentro de você. E não mortificou ainda. Você nasce de novo com Cristo. Morre a velha criatura e nasce andando através de Cristo. Para ser o quê? Para ser embaixador de Cristo aqui na terra. Né? Olha só, eu quero dizer, não importa, pastor, quem somos, e sim o que Deus quer fazer
de nós. É isso que você entendeu. Não importa quem você é, mas o que Deus quer fazer de você. Quer ver? Lê lá em Mateus capítulo 28 e versículo 19, e tu pega Marcos 16 e 15. Mateus 28 e 19, pega Marcos 16 e 15. 16 e 15. Então, quer dizer, não importa quem você é ou quem somos. 28 e 19? 19 até o 20. É a grande comissão ali onde Jesus fala. O que está aí? Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha só, o que Jesus quer fazer de você? Ele quer fazer você um representante do reino. E você vai fazer mais representante do reino. Porque você é representante do reino. Você vai fazer mais novas criaturas. Em Marcos 16, 15 até 17, Jesus nos faz novamente seu ministro. Pega 1 Coríntios 4 e 1. Jesus nos faz novamente seu ministro. Olha só que isso aí. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo, de novo, os seus representantes. Vocês vão por todo o mundo. E é isso que os discípulos no começo tiveram um pouquinho de dificuldade de entender isso. Eles queriam fazer só com os judeus. Aí veio Paulo, Jesus salvou Paulo, tem uma obra muito especial para ti, e Paulo vem para os gentios, para a igreja gentílica, que somos nós, e trazendo, ele disse: vai por todo o mundo, vocês vão ser meu representante. E como meu representante, vocês vão ter autoridade. Como meu representante, vocês vão ter autoridade. E os sinais seguirão aqueles que creem. Quer dizer, o que quer dizer? Os sinais têm que andar atrás de nós. Não é nós andando atrás de sinal. Hoje a coisa se inverteu, acontece um negócio lá em São Paulo, está acontecendo um negócio lá, o pessoal pega onda aqui, vai lá para São Paulo ver as maravilhas que estão acontecendo lá. Isso não é, os sinais têm que acontecer em nosso meio. Vai acontecer aqui também, querido, basta crer. O que falta para nós é acreditar. Hoje o povo anda atrás de sinal, em vez de sinal andar atrás do povo. Exatamente. É o que está acontecendo. É impressionante isso aí. Eu me lembro de uma... Posso falar mais um pouquinho? Não pode dar que nós estamos terminando. Pastor Carlos, obrigado, Pastor Carlos. Gente, é muito conteúdo, rápido, né? É muito conteúdo que Deus nos dá, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade. Pastor Ronaldo, obrigado por ter orando por nós. Que Deus abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te engrandecemos, ó Deus. Agradecidos, ó Pai amado e santo, por mais este momento que passamos na sua presença, Senhor amado e querido, falando, ó Deus, da sua palavra, ministrando, Senhor, ao coração daqueles que nos ouvem, ó Deus amado e santo, as tuas ricas bênçãos do céu. Pai amado e santo, eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, ó Deus amado, esta programação, o pastor José Carlos, o pastor Carlos Leite, Deus amado e querido, os nossos ouvintes, ó Deus, a cada família representada, Senhor amado e santo, que a tua bênção, Senhor, seja abundante sobre a vida de cada um deles, é o que eu te peço, Senhor, agradecendo, ó Deus amado e querido, e confiando na vitória, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, tu vive e reina para sempre. Amém, Jesus, e amém. Querido, permitindo Deus, nós estamos aqui amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Queridos, muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Queridos, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.